Olá, senhores! Vamos ganhar dinheiro? Eu sou o Macro e essas são as minhas análises para o dia 4 de janeiro de 2026. Vamos começar com Lazio e Napoli, às 8h30. A Lazio, ela cresce bastante em casa, é um time forte em casa, porém o Napoli ele tem qualidade para competir de igual para igual, tá? Mesmo como visitante, ele é um time que consegue marcar e buscar o resultado que ele tanto deseja, que é a vitória, ok? E ainda mais com a necessidade de vitória, porque ele tá colado ali com o Milan e com a Inter. Então, se ele perder esse jogo, vai ficar difícil para ele colar no líder ou ter como objetivo assumir a liderança novamente. Então, um jogo muito importante para o Napoli, beleza? Inter e Bolonha, às 4h45. O Inter é o time do momento na Série A. Consistente, dominante e com a confiança lá em cima. Hoje, na minha opinião, é o time a ser batido no campeonato. Inclusive contra um Bolonha organizado, mas tecnicamente inferior. Eu tenho que dar parabéns ao que o técnico está fazendo em relação ao antigo que hoje está na Arábia Saudita. Ele conseguiu trazer a confiança dos jogadores de volta, principalmente depois daquele Mundial desastroso, tá? Então é isso. Lembrando que eu trago aqui os meus palpites, as minhas tips, falando sobre a vitória no geral da partida, mas eu estou indicando vocês fazerem aqui o método back favorito, tá? O que é um back favorito? Você vai entrar na partida a partir do momento que você vê que no live o jogo já começou, tá tendo pressão da equipe, que você viu no pré-live que valia a pena antes do jogo, né? E aí confirmou com a sua leitura em campo, e aí você vai fazer sua entrada e você vai sair assim que o gol da equipe sair, ok? É assim que eu trabalho. Eu faço uma análise pré-live que eu tô compartilhando aqui com vocês, tá? Todas essas partidas que eu tô mostrando nesse vídeo, eu vou trabalhar, tá? Não é que eu vou entrar em todas, pra mim ainda existe essa análise pré-live, mas também existe o que vai acontecer em campo. Se o que acontece em campo confirma aqui tudo que eu tô falando pra vocês, eu vou entrar também e eu fico até o final dos 45 minutos no primeiro tempo, tá? É isso. Então aqui, favoritos, Napoli e Inter. Opa, La Liga. Sobre a La Liga, temos aqui Real Madrid versus Real Betis às meio-dia e 15 e Real Sociedad e Atlético de Madrid às 5. Vou começar pelo jogo da direita. Real Sociedad versus Atlético de Madrid. O Atlético, ele chega com um elenco mais forte, mais rodado, porém ele vem de uma sequência pesada de jogos, certo? Inclusive o próximo jogo do Atlético de Madrid é a Supercopa da Espanha, certo? Contra, inclusive, o Real Madrid, tá? Então, isso aqui é um ponto a se considerar. A Real Sociedad, ela costuma complicar em casa, então não é um jogo simples, mesmo com o Atlético sendo superior, tecnicamente, tá? Mas, entretanto, o time ele vem jogando de forma confiante e inspirada, tá? O Atlético. Então, mesmo fora de casa, ele entra com um favoritismo leve, tá bom? Então, se ele mostra ali pressão, que ele tá com vontade, time titular, eu acho que a gente tem aqui um back favorito excelente no Atlético de Madrid, beleza? Agora vamos falar sobre Real Madrid e Real Betis. Por que eu deixei esse jogo por último? Porque esse jogo aqui tem um grande asterisco amarelo. Eu acredito que se o Real Madrid impõe pressão e controla a posse, favoritismo vai aparecer naturalmente, certo? Ou seja, ele vai mostrar que ele realmente é o time que a gente sabe que o Real Madrid é, certo? Pô, mas o time ele vem oscilando muito. Ele tem um grande desfalque ao Mbappé, vai ficar provavelmente 3 semanas fora. Gonzalo Garcia talvez vai começar jogando de 9. E o Gonzalo Garcia, ele impõe confiança em quem, meus amigos? Pois é. E o próximo jogo, como eu disse, é a Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid. Então, provavelmente, o Xabi Alonso vai ter um trabalho aqui. Ele vai ter que fazer o time jogar sem o Mbappé. Ele vai ter que. E isso pode ser bom pro Real Madrid para desenvolver os outros jogadores nessa temporada que tá bem fraco. Porém, isso também pode mostrar ainda mais os pontos fracos da equipe, certo? E o Betis não tá tão ruim assim, certo? Eu acho que inclusive isso abre uma brecha pro Betis ser mais atrevido e tentar surpreender nessa partida. Inclusive uma partida muito interessante para empate, para gols, tá?
Esse jogo pode ter protagonismo de outras estrelas do Real Madrid, eu acredito. Como também, como eu disse, pode mostrar uma fraqueza absurda nesse jogo, tá? Eu acredito que esse jogo não é um jogo de risco pro Real Madrid, mas é pro Betis, beleza? Então eu tô trazendo isso aqui pra vocês não acharem que eu sou maluco, certo? Lembrando que você vai ver aqui que eu não trago todos os jogos da rodada, porque eu trago jogos justamente focando em quem eu acho que em confrontos que a equipe ela possui uma evidência, mas na minha análise de que ela é superior, beleza? E falando sobre Premier League, aqui o principal jogo da rodada pra mim, como eu disse, com uma clara equipe melhor aqui, a gente tá falando sobre o Manchester City versus Chelsea às 12h30. Pra mim, o City hoje ele é uma das melhores equipes da Europa, inclusive eu acho que vai chegar muito longe na Champions se não ganhar, tá? Para mim esse é um jogo aberto, são dois times ofensivos, porém o Chelsea está sem técnico e isso pesa muito, tá? Do outro lado, o City precisa vencer para seguir firme na briga pelo título, então a tendência de um jogo bem intenso e de muitos gols, tá? Ou de um massacre do Manchester City, de um Chelsea e do dia pra noite ficou sem técnico e vai sofrer. Creio eu que vai sofrer, entende? Então, a gente tinha um time que tá, de certa forma, organizado por um técnico, vai chegar outro que. Será que vai ter tempo suficiente para essa partida? É. Então, na minha opinião, é Manchester City.